Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao XP Resolve. E aqui no Expliquei nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 e até hoje. No vídeo de hoje nós temos uma questão do Enem de 2011, logo de primeira aplicação. Um texto que aparentemente não tem nada a ver com o nosso assunto, mas nós podemos puxar aqui inúmeros links, inúmeras possibilidades. Por exemplo, o nosso texto fala sobre o Guia do Café. E falar sobre café é sempre bom, né? Café é maravilhoso. Então veja só. O café tem origem na região onde se encontra a Etiópia, mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe. Aportou à Europa por Constantinopla e, finalmente, em 1615, ganhou a cidade de Veneza. Quando o café chegou à região europeia, alguns clérigos sugeriram que o produto deveria ser excomungado por ser obra do diabo. O Papa Clemente VIII, contudo, resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida, entre aspas, verdadeiramente cristã. Veja, é um texto sobre a história do café, sobre a difusão do café na Europa, e olha como o texto ele faz questão, a gente chega já no comando, como o texto faz questão de destacar a relação, por exemplo, que existe entre o café e a Igreja Católica. Eu faço referência ao Papa, ao Clemente VIII, eu vou fazer referência a clérigos e algo do tipo excomungar, abençoar e coisas assim. Onde eu quero chegar? Ó. A postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa, veja, a postura da Igreja pode ser explicada por associar essa bebida ao quê? Veja, ele falou sobre o diabo ou algo parecido, mas o que eu quero que você perceba é o seguinte. A resposta ela vai estar muito clara pelo contexto histórico e pelo mundo que nós vivemos nesse momento. Veja que ele faz referência que o café ele vem da região da Etiópia e vem se disseminando através da Península Árabe e chega através de Constantinopla à Europa, que vai se aproximando, por exemplo, do lado ocidental da coisa. Só que nesse momento você tem que lembrar, por exemplo, que já existia há um bom tempo, e isso ainda fica muito evidente, uma relação de conflito entre a Igreja Católica e o Islã. E aí, logo de cara, eu já tenho o gabarito, por exemplo, da minha questão, o item D, o islamismo. Porque, na verdade, em todo esse período, aqui eu estou falando de 1615, voltou para o século XV, XVI, XVII, mas se a gente voltar um pouco para as cruzadas, na verdade, o maior conflito que eu tenho desse período é entre a Igreja Católica e o Islã. Você pode lembrar, aí só para destacar, a questão das cruzadas. E essa questão das cruzadas, por quê? Até o século XV, na verdade, você imaginar, até o final do século XV, eu tenho uma presença massiva do Islã na Europa. É só no final do século XV que haverá a expulsão do Islã, vamos chamar assim, do continente europeu, principalmente através de uma guerra que você conhece como Guerra de Reconquista. E aí isso tem tudo a ver, obviamente a gente está fechando aqui na questão do café, mas isso tem tudo a ver, por exemplo, mais tarde com a expansão marítima. Por que a Espanha só foi depois? Primeiro foi Portugal. Por vários motivos, o pioneirismo português, localização privilegiada, um tempo de paz, não estava em guerra, por exemplo, como a França e a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Então, primeiro tem o Portugal, e só depois de se livrar da Guerra de Reconquista, a Espanha embarca no mundo, por exemplo, das grandes navegações. Então, esse olhar de desconfiança, de medo, por exemplo, de algo diabólico em relação ao café, está totalmente associado à origem do café. E esse grão que vai ter origem na Etiópia e vai ter uma passagem muito forte, por exemplo, pela Península Árabe. Então, esse medo, esse receio, vai estar diretamente associado à bebida, ao islamismo. Tudo bem? Esse é o nosso gabarito de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.